parece que finalmente vou conseguir fazer e eu só espero que fique bem, porque sinceramente estou a ficar um bocado farta porque já é pelo menos a 6ª vez que gravo este vídeo. Por isso vamos já a isso. Então, esta última parte é relacionada com a minha experiência mesmo, pessoal, e eu vou explicar-vos tudo aquilo que aconteceu. Então, há 5 anos eu estive a folhear livros de símbolos, também estive a folhear sites da internet, porque andava à procura de uma coisa que queria mesmo fazer. Porque eu queria uma tatuagem, queria que me simbolizasse a mim e à minha família, mas eu não tinha a certeza do que é que queria. Então andei a fazer essa pesquisa, lá encontrei o Dreamcatcher, ao espanta-espíritos índio. Portanto, como eu acho que já disse num dos vídeos anteriores, isto me repeti tantas vezes, acabo por me perder e já não sei o que é que disse e o que é que não disse, mas o Dreamcatcher é uma moda muito presente, muito recente, muito de agora, e na altura nem sequer sabia que se chamava Dreamcatcher, eu chamava-lhe mesmo espanta-espíritos índio. Eu escolhi este design, não tinha mesmo nada a ver com a moda, sabia lá eu que ia começar a ficar super uau, super famoso, pronto, eu não sabia, não podia adivinhar, mas pronto, e acabei por continuar sempre com aquela ideia de que era aquilo que queria. Entretanto também tinha visto, eu tenho uma parte da tatuagem que é uma espécie de fio com pérolas, que simboliza os fios de pérolas que as curandeiras e as bruxas usavam para manter os antepassados perto delas, para elas não errarem nas suas premonições, ou seja, acabava por lhes dar mais confiança, mais apoio e mais sabedoria. E eu na altura li isso, gostei da ideia, mas não fazia muito sentido colocá-lo. Agora, como vocês sabem, o meu avô morreu em outubro passado e eu achei que fazia sentido incorporar esse pedaço de tatuagem ou de desenho, de simbologia na minha tatuagem, e foi o que fiz e acho que faz mesmo sentido. De resto, eu não sei se já vos expliquei o símbolo da minha tatuagem, mas é o espanta-espíritos índio era na história para afastar o mal-olhado e afastar os maldados e o diabo e as coisas más e etc. dos sonhos das crianças durante as alturas, nas épocas de guerra. Imaginem, durante uma época de guerra, as tribos colocavam dentro das tendas um espanta-espíritos para proteger os sonhos das crianças, que se diziam que se fossem protegidos, que se realizassem, e como eram puros, era bom que se realizassem. Pronto. O que é que isso tem a ver comigo? Eu sou uma sonhadora, eu tenho sonhos que muita gente acha e diz que são irrealizáveis, são pouco credíveis, etc, etc, etc. No entanto, para mim são completamente possíveis e então isto para mim simboliza o facto de eu ter um sonho e querer afastar todas as contradições e obstáculos da sociedade desse sonho. Pronto, depois, além disso, tenho 5 bolinhas pretas na zona da rede dos espanta-espíritos, que são os 5 maiores erros da minha vida, e por isso é que são opacos, que é para poder fazer mais. Se repararem, nem sequer estão simétricos, não estão no sítio, não são propriamente localizados num sítio específico, estão um bocado ao calhas, precisamente para poder criar mais no futuro. Não vos vou dizer o que é que são os erros, porque isso é uma coisa já muito pessoal e acho que percebem isso. Em relação às 7 penas, que é uma coisa que também não existe. Não existe nenhum espanta-espíritos com 7 penas, o tradicional tem 5 ou 3, e o meu tem 7 pelas 7 pessoas mais importantes da minha vida, que são sobretudo a família. Uma pena é dedicada aos amigos. E penso que seja tudo. Sim. Depois há outras coisinhas, mas são coisas menores. Portanto, então eu decidi fazer a tatuagem. Aliás, eu escolhi o design que queria para a tatuagem e decidi que 5, 6, 7 anos depois, um dia mais adiante, se eu ainda quisesse aquele design e não tivesse dúvidas sobre ele, que o faria. Depois do meu avô ter morrido, depois de eu ter começado a pensar novamente em fazer tatuagem, nunca tive dúvidas sobre aquilo que queria, comecei a fazer pesquisas e a procurar em vários sítios para saber onde é que poderia fazê-la.
E depois pensei que talvez pudesse fazer na altura do meu aniversário, que foi em janeiro, mas infelizmente não consegui fazê-lo logo na altura porque as listas de espera são uma coisa lixada. Mas pronto, então, pesquisei e o que é que eu fiz? Vi vários locais, vários estúdios de tatuagens onde poderia fazer. Fui primeiro a um em Lisboa, muito conhecido, que é que tem um dos melhores tatuadores de Portugal. E o preço era extremamente exagerado, era 280€, uma coisa assim. Se não me engano. 280 ou 260, já não tenho a certeza. Pronto, mas era imenso e eu primeiro não tinha a certeza se era suposto ser tão caro, porque nunca tinha feito uma tatuagem antes, mas pronto, resolvi investigar. Fui a outro sítio em Lisboa, onde disseram que ficava a 230, ou seja, por isso é que eu vou baixar. E eu pensei, se calhar isto é tão caro por ser em Lisboa, então porque é que eu não hei de ver noutros sítios? Então vim ver aqui a Almada. Fui primeiro a uma em Almada Velha, onde ficava a 180€, o que já era mais barato. No entanto, eu não queria fazer ali porque um amigo meu já lá tinha feito tatuagens e eu não gosto do design deles, porque depois também preciso procurar um tatuador que tenha o vosso estilo ou consiga desenhar um estilo que vos agrade, porque aquele tinha linhas muito retas, era tudo muito sombrio. Eu gosto de linhas finas e delicadas, ele fazia linhas grossas e carregadas. E eu não gosto muito disso. Então eu queria mais género sketch, género desenho mesmo. E ele fazia mais. Era muito carregado para mim, não gostei. Pronto. Então continuei a investigar e fui a outro sítio em Almada onde ficava 130, se não me engano. Sim, 130. E eu achei, pronto, já estamos melhor. Estamos a baixar o preço. Mas ainda assim, eu tive quase para fazer aí, só que entretanto uma amiga minha que já tinha feito uma tatuagem também noutro estúdio, um bocado mais nos subúrbios de Almada, lembrou-se de me dizer, olha, vai lá àquele sítio porque eles têm o teu género. Pronto, eu acabei por ir lá, falei com ele, e, com o tatuador, e entendi-me perfeitamente bem com ele, ele percebeu exatamente aquilo que eu queria. Era super simpático, o local tinha imensas condições e ainda por cima ele tinha exatamente o estilo de desenho que eu queria, que era aquele traço leve, super bonito. E fiquei completamente, quero aqui. E depois o preço ainda por cima era 85€. Acabou por ficar mais barata por causa de um desconto que ele fez, mas deu-me 85€, por amor de Deus. 85€ comparado com os 260, 280 iniciais, foi baixar 200€. Tipo, fantástico. E mesmo assim, eu sou um bocado parva, então ainda quis investigar noutro sítio que me tinha sido aconselhado por um amigo meu, que é em Carcavelos. E lá eles faziam o mesmo preço, mas como eu também preferia mais o estilo de tatuador daqui de Almada, acabei por preferir mesmo este. Além disso, estar a ir para Carcavelos não dá jeito nenhum. Eu por acaso tenho passatempo de comboio, mas não dá. Aqui já é aqui. Pronto. Além disso, eu ia ter que voltar lá para retocar. Então agendámos, marcámos, ele fez o desenho exatamente como eu queria. Um desenho único, que era aquilo que eu queria mesmo, que eu levei várias ideias, levei vários espíritos, mas eu disse, eu não quero nada disto, eu quero um pessoal, um meu, que ninguém tenha. Porque se há coisa que eu odeio é quando vejo 500 pessoas a aparecerem com o mesmo desenho. Não dá, não consigo. É uma identidade vossa que anda a ser partilhada por aí, não gosto. Portanto, eu queria fazer em janeiro, mas entretanto em janeiro não consegui por causa da lista de espera e ficou marcada para fevereiro. Só que eu em fevereiro calhou-me num dia de um teste inesperado, então tive que mudar para março e fiz no dia 7 de março e não me vou esquecer do dia porque é o 7. O 7 é o meu número da sorte e ainda por cima é o número de penas que tenho na tatuagem. Por isso foi mesmo uma coincidência engraçada. Depois, então, nesse dia, eu fui com a minha mãe e com a minha irmã. A minha mãe porque eu queria que ela fosse, porque eu sabia que podia me arrepender da pessoa com quem eu fosse e nunca da tatuagem que ia fazer. Porque eu já queria a tatuagem há tanto tempo que era impossível eu arrepender-me de ter feito. Até porque eu estava a fazê-la pelas boas razões que tinha e não só porque vou fazer uma tatuagem. Enquanto que a pessoa com quem que eu podia levar comigo era um
coisa que eu me podia arrepender, porque amigos, eu gosto muito deles, mas às vezes já tive amizades que não correram bem, que eu também dizia que eram para toda a vida e acabaram por não ser. E eu não queria estar a fazer a tatuagem junto de uma pessoa, que é uma coisa importante para mim, junto com uma pessoa que agora é minha amiga, mas daqui a 3 anos provavelmente não me falará. Pronto, então eu queria mesmo que fosse a minha mãe, e a minha mãe é completamente contra tatuagens, por isso foi um bocado contrariada, mas lá acabou por ir. A minha irmã foi só porque queria ir, queria ver como é que era. Portanto, foi horrível, foi muito penoso, a minha mãe não queria mesmo nada que eu fizesse, ainda me teve a tentar dissuadir, não conseguiu, óbvio, senão não estávamos aqui, mas pronto, depois lá aceitou. Eles foram impecáveis, trouxeram logo um banco para a minha mãe sentar, porque a minha mãe foi-se meter tipo gárgula atrás das minhas costas a ver o trabalho dele, o que é que ele estava a fazer e como é que ele desinfetava e tudo mais. Felizmente ele foi 5 estrelas e não se importou minimamente. Até foi o irmão dele que foi buscar o banco para a minha mãe sentar, que ela estava lá de pé. E depois, mais, em relação à higiene também, 5 estrelas, estava constantemente desinfetado tudo o que estava a fazer. A agulha tinha sido esterilizada antes, por isso não, agulha ou postada, como entenderem, não havia problemas de infecção. Depois, ainda por cima, quando terminei, ele perguntou-me, ele normalmente mete-se Bepantene Plus em cima da pomada. E ele perguntou-me se eu tinha alguma pomada dessa, ou Halibut Plus, ou outra qualquer, que eu já não me lembro. Pronto, eu não tinha em casa e já era tarde, eu fui fazer tatuagem, eram à volta de 7 horas, e saí, 7 ou 8 horas, e saí de lá, eram 10 e tal. E já era um bocado, nós estávamos cheios de fome e era um bocado tarde para estar a ir à farmácia. Então ele deu-me um bocado de uma pomada que era para me dar para aquele dia e para o dia a seguir. Pronto, supostamente era para aquele dia e no dia a seguir comprar uma pomada nova. Mas tinha suficiente para dar pelo menos para 4 ou 5 dias. Mas pronto. E foi super simpático e super prestável. E em relação à dor, que é aquilo que toda a gente quer saber. Então, foi o seguinte, ele, como era a minha primeira tatuagem, primeiro quis ver se eu tinha muita sensibilidade à dor ou não. Então começou por fazer um tracinho. E nesse tracinho eu dei um pulo e ri-me. Ele perguntou, então, dói assim tanto? E eu, não, tenho é cócegas. E vocês deviam ver como é que eu fiquei. Porque é assim, eu sou daquelas pessoas que têm imensas cócegas. Fazem-me isto e o meu mundo cai de riso. A sério, eu sou super horrível nessas coisas. E quando ele fez aquilo e eu me ri, porque é assim, eu não me rio, obviamente, graças à agulha. Ou se calhar até era, já não sei, tinha que fazer outra vez, já foi há algum tempo. Mas pronto, não era por causa da agulha, era por causa da vibração da pistola. Ai, aquilo era tão terrível. E tipo, eu só pensava, não acredito, não vou conseguir fazer uma tatuagem porque tenho cócegas, isto é ridículo. Então o que eu fiz foi apertar-me completamente contra a cadeira que estava sentada, que era daquelas cadeiras cujas costas da cadeira são para a frente, que é para nos inclinarmos sobre ela, para nos poderem tatuar as costas. Mas pronto, eu apertei-me completamente, comecei a respirar fundo e a expirar. E ele só dizia, bom, é melhor ter cócegas do que ter dor. E eu, pois, mas assim não dá muito jeito, porque de vez em quando dava um saltinho, eu não queria mesmo estragar a tatuagem. Mas pronto, lá me contive durante 1h30, porque a tatuagem demorou 1h30 a ser feita. Depois foi assim, durante a primeira 1 hora eu só tinha cócegas. Era respirar e inspirar, quase que adormeci, mas tinha imensas cócegas. Depois, quando faltava meia hora para acabar, começou a doer a sério, mas era uma dor suportável, não era, oh meu Deus, para já que senão vou morrer. Não, era suportável, mas nos últimos 5 minutos ele disse, pronto, estou quase a acabar, só me falta esfumar, que era o sombreado. Foi a pior coisa que ele podia ter dito, porque mal ele disse, estou quase a acabar, eu fiquei concentrada no, ele está quase a acabar, logo assim que ele tirar a agulha acabou. Mas não, ele tirava montes de vezes a pistola para ir meter mais tinta, ou para limpar, ou para desinfetar, ou o que quer que fosse. Que era uma treta, porque eu estava constantemente a pensar, é agora, ou seja, já estava concentrada na dor daquela bolinha onde ele estava a trabalhar. E aí sim, começou-me a doer mesmo muito. Passados 5 minutos, também foram só 5 minutos, ele parou e disse, pronto, já está. E eu, obrigada, se fosse mais 5 minutos eu morria. Se calhar é um bocado exagerado, não sei, mas
doeu mesmo muito, aqueles últimos 5 minutos foram horríveis. Foi mesmo por ele ter dito está quase a acabar, porque eu fiquei mesmo concentrada no raio da dor. Mas pronto, enfim. Depois disso, a pele fica dormente e não dói nada. Depois começa a doer, começa a arder, porque aquilo parece uma queimadura de 2º ou 3º grau. Depois começa a arder, e tem que mas cada vez que meto a pomada a dor desaparece, não dói nada. Só podia usar roupa de algodão, porque tudo que não fosse roupa de algodão arranhava, magoava, aleijava, fazia arder, tudo. Por isso era só roupa de algodão e tinha que andar constantemente a meter creme, a pomada. Ele tinha-me dito para meter entre 2 a 3 a 4 vezes por dia a pomada e lavar com sabão antibacteriano, uma vez de manhã e uma vez à noite. Eu fazia isso com o sabão, mas com o creme, eu cada vez que sentia que... com a pomada, cada vez que sentia que a tatuagem estava seca ia correr para o creme, ou a pomada. E pedi a alguém pronto, para me pôr, porque nas costas é um bocado complicado, e além disso no início doía bastante quando eu metia sozinha. Quando metia bastante, mesmo uma grande quantidade de pomada, conseguia fazer uma camada por cima e não doía nada. Mas quando era assim uma camada mais fininha, doía-me sempre bastante. Porque tinha que estar a puxar a pele para conseguir atingir todos os sítios. Depois, exato, ele disse que ao fim de 9, 10 dias estaria sarado. Como eu andava constantemente a meter pomada, ao fim de 5, 6 dias já estava. O que foi mesmo muito bom. Depois não sei se vocês fizerem uma tatuagem e começarem a ver coisinhas pretas a cair, porque é normal, é a tinta em excesso que cria tipo crosta, mas não sentem tipo crosta, não sentem nada, simplesmente veem as coisinhas pretas a cair e assustam-se, pensam, ai meu Deus, é a tinta. Não é crosta, não interessa, é irrelevante. Depois, eu também tive imensa sorte com o meu tatuador, porque segundo ele, a maioria das tatuagens quando são feitas deitam sangue, depois, ao pus, e a minha não deitou nada disso, porque ele tomou imenso cuidado, ficou mesmo muito boa, e eu não podia estar mais satisfeita. E pronto, eu acho que não me esqueci de nada. Depois, passado 10 dias, tive que ir lá retocar, porque a tinta como cai podia ter saído um sítio ou outro a mais, mas pronto, foi resolvido, que era só faltava mesmo um tracinho, e pronto, creio que seja tudo. Depois, se houver mais alguma coisa que vocês queiram saber, é só perguntar e eu respondo-vos mais diretamente. Assim, finalmente temos o vídeo terminado. Por isso, então vá, adeus!